Salve, salve família! Aqui é o Japa do canal Master Shorts. Se você gosta de podcast e não quer perder os melhores momentos, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no nosso canal para receber os melhores cortes de podcast da internet. Um bom vídeo! Esse paciente é um paciente que vai, enquanto um paciente que está começando agora, independente se ele é obeso, se ele é isso, se ele é aquilo, se ele nunca hormonizou, em 4 meses, 6 meses, esse cara está num caminho bom e o físico já está completamente diferente. O cara que usa o hormônio nessas condições, ele está completamente escangalhado. E eu não consigo, de verdade, eu não tenho um paciente, nos quase 18 mil pacientes que eu já atendi, que usou um esteroide, se arrependeu e conseguiu voltar àquilo que era a testosterona nativa dele. O cara tinha lá uma testosterona de 700, 750, que ele cismou que era baixa, aí foi lá, tomou um caminhão de esteroide. Cara, quando a gente consegue voltar, 530, 560, mais ou menos. Nunca volta ao que ele achava que era baixo, inclusive. Tem um custo muito alto, sabe? A gente não pode tratar essas coisas como modismo. E veja, não estou criticando quem usa esteroide, não estou criticando quem prescreve por motivo estético. Isso não me compete. Eu acho que cada profissional tem a sua licença para trabalhar e tem que agir de forma crítica ao que ela é, tá? Agora, o que eu não gosto? Eu não gosto dessa história de chegar para uma pessoa que não faz absolutamente nada, nunca fez dieta, não quer fazer dieta, não faz exercício e falar assim, olha, eu vou te dar hormônio e vou transformar a sua vida. Isso não existe, cara. Se existisse, o mundo estava repleto de... Todo mundo fazia isso, né? E o mundo não tinha problema nesse sentido, né? Não dá, essas coisas têm que ser tratadas com verdade. O que é um sintoma de baixa testosterona em alguém? Tipo, de verdade? O que alguém pode falar, puta, talvez eu deva ir me consultar? Olha só, é difícil falar baixa testosterona porque muitas vezes, Monark, o paciente ele tem uma testosterona que é baixa, mas para ele é normal. A gente chama isso de RCV, Reference Change Value, né? O que a gente estuda no consultório? A gente estuda o paciente. Então a gente tem uma planilha onde a gente avalia exames a cada 2 ou 4 meses. Então a gente tem uma linha do tempo do que é o exame desse paciente. Então tem muito paciente que a testosterona normal dele é 450. Tem outros que a testosterona normal é 850. Tem aí tudo aí no meio, tá? Então é difícil falar o que é o sintoma da baixa testosterona. Eu posso te falar o que é sintomas que você deve procurar o médico, tá? Então vamos começar um por um. Que se você tiver esses sintomas, alguma coisa você vai achar. Primeira coisa, percepção de que você está mais cansado para fazer as coisas que você normalmente fazia. Essa percepção de mais cansado, ela pode se manifestar de 2 formas. Primeiro, uma sensibilidade maior ao esforço, ou seja, você faz um esforço menor e você se sente mais incapaz de lidar com ele. Segundo, uma incapacidade de continuar funcionando em um meio de esforço. Antes você sentia o cansaço e conseguia seguir adiante. Hoje você não consegue mais. Terceira coisa, você pode ter alterações do que é a sua percepção de fome e saciedade. São coisas diferentes. Fome, quero comer. Saciedade, consigo parar de comer quando eu quero. Capacidade anorexígena, capacidade de não comer. Normalmente, esses estados de cansaço, eles fazem com que o teu corpo interprete que existe uma necessidade de energia. Então você começa a perder o controle da sua capacidade de se alimentar. Isso é um sinal que tem alguma coisa errada com você, porque isso já é um controle central, é um controle neurológico. A gente tem sistemas muito delicados que cuidam disso. Interessante. E você tem que ser capaz de parar de comer quando você começa e você tem que ser capaz de não comer quando você não quer. Só que não comer quando você não quer já é uma coisa que demora mais para você perder. Que é a primeira coisa que a gente perde. A gente perde a capacidade de parar de comer quando a gente começa. Outras coisas interferem aí e que tem muita relação com função hormonal. Né? Não só de testosterona, hormônios sexuais, mas tem função, o estradiol também conta nisso, mas tem função, por exemplo, tireoide. Né? A tireoide ela dá uma sensação de tão baixa energia que o sujeito, um dos sintomas se chama sugar craving. Né? A pessoa precisa de açúcar. Por que ela precisa desse açúcar? Porque toda vez que você come um açúcar simples, e fique atento se você tem essa sensação, principalmente se você come açúcar e de repente você tem um ânimo que aparece do nada. Toda vez que você come açúcar, você transforma uma grande quantidade de T4, que é um hormônio estocado, em T3, que é o hormônio ativo. E essa transformação, ela te dá
uma disposição. Isso Cara, é uma coisa que... acontece comigo, hein? Sim, isso Isso que eu ia falar. Às vezes em quando eu falo, nossa, Monark- preciso de um doce, do mano. nada, caralho, preciso de comer um doce. Mas você percebe que preciso de um doce não é uma coisa real? O real é, preciso de comida, por que eu não preciso de um churrasco? Porque o churrasco não vai dar aquela sensação de... Exatamente. Então, o que está acontecendo? Por que tem essa sensação de é isso que é o lance? Entendeu? Outra coisa, variação do paladar. A gente tem uma necessidade de comer algumas coisas que necessariamente o nosso cérebro ele meio que sente falta disso. Tem um nome muito engraçado, vocês vão rir, chama pica gravídica. Sabia que vocês vão rir. Pica Gravídica. Ah, não tem como não rir, né? Não Porra. tem. Os dois são bons, tá e é ligado? um nome que, assim, uma parte complementa a outra, É. né? Que faz sentido, né? Mas, por exemplo, é aquela história de mulher grávida ter vontade de comer tijolo, cabo de vassoura, né? Por que é isso? Isso daí é uma alteração, não deixa de ser uma alteração nutricional e que muitas vezes tem relação com alguma função metabólica que não está organizada. Sensação de mal-estar depois que você come, aquela sensação que você fala, nossa, agora eu queria um caixão para morrer e ressuscitar, né? Isso também é um mau sinal. E eu acho que eu preciso me consultar com você, cara. Cara, tudo isso que você tá falando aí, tirando o lance do açúcar, porque eu não sou muito chegado, não. Mas o lance de... Quando você falou que, porra, quando o teu corpo tá cansado, ele começa a achar que tá faltando energia que tu quer comer, pá. Porra, tu me definiu, cara. Não, mas é verdade. Sabe que a alteração de sono, né, e a gente já caminhando para a parte da saúde, disrupção de sono é o maior causador de alteração em testosterona em homens, cara. Sério? Então, a primeira coisa que eu investigo num paciente quando ele chega no consultório e ele tem um hipogonadismo, que a gente chama, né, uma baixa produção de testosterona, que não é causado por uso prévio de esteroide, que é a coisa que eu mais trato no dia a dia, né? Então eu faço o sujeito voltar ao normal enquanto ele está ganhando massa muscular e emagrecendo, né? É justamente a alteração do sono. A segunda coisa que a alteração do sono ela causa é diabetes. Ela é um dos critérios maiores para você desenvolver diabetes. Caralho, tô fudido, mano. Tá mesmo? Mas agora que você fez a cirurgia, você tá dormindo melhor, não tá? Não, eu durmo melhor. O problema é que eu durmo pouco, né? Você tá dormindo pouco? É. Você tá com umas olheiras agora que eu tô olhando pra você. Você dorme pouco porque você demora para dormir ou você dorme pouco porque você acorda de noite e não consegue voltar a dormir? Esse lance de demorar a dormir, ele sumiu, pelo menos por enquanto, da minha vida por causa dos treinos. Por mais que faz um tempo que eu não faço, que eu não vou treinar, esse efeito ficou, sabe? Então não é mais... Antes eu deitava e demorava milhões de anos pra dormir. Ficava rolando na cama e ia dormir 5 horas da manhã. Falei isso pro Cariani até. Isso aí agora não existe mais. Agora eu deito e durmo. O problema é que eu já chego em casa muito tarde. Por exemplo, eu saí daqui meia-noite ontem, né? Aí chega em casa, fica ali, não sei o que, dá uma atenção pras meninas, dá uma atenção pra esposa, não sei o que. Vai lá no computador quando eu vou ver 2 horas, 2h30, quando não é mais. E aí, por exemplo, hoje eu tive que ir no banco resolver uns problemas. Aí acordei, vamos lá. Eu acordo cedo, porque tinha que estar aqui para fazer o flow, tinha que ter resolvido o banco, tinha que resolver o banco antes. E esse lance de fazer muitas coisas no dia, não tô reclamando. É só que limita o tempo que eu tenho pra dormir, sabe? Talvez eu consiga abrir mão de uma coisa ou outra que eu faço durante o dia pra dormir, mas, porra, é umas paradas que eu tenho que fazer, não tem jeito. Vamos pensar no lado fisiológico. Você sabe que muitas vezes a gente não se prepara para dormir, né? Existe, principalmente se você tem um dia repleto, né, isso significa que você teve que tomar uma série de decisões ou você participou de uma série de reuniões onde decisões são necessárias a serem tomadas, tá? Isso quer dizer que você chega em casa drenado. Você conviver um pouquinho com as suas filhas, com a sua esposa, isso não quer dizer que o seu estresse diminuiu, tá? 2 razões diferentes, uma razão cognitiva e uma razão fisiológica. Razão fisiológica, para você manter a atenção durante o estresse, o seu corpo produz um hormônio que chama cortisol. E o cortisol, ele é um hormônio neurotrófico. O que significa isso? Significa que ele aumenta a sua capacidade de raciocínio, para você tomar as decisões que você fica ruminando na sua cabeça. Isso já faz com que você tenha, mesmo que não um problema para pegar no sono, porque muitas vezes você está exausto,
mas tenha problema para sustentá-lo. Então, mesmo o que a gente chama de hipercortisolinemia subclínica, mas noturna, vai fazer o seu sono ficar ruim. Caralho. Soletra essa porra aí. Duvido. Cara, não consigo falar. Soletrar. Tá. A segunda coisa é a razão cognitiva. Então, o que é legal? É legal a gente prestar atenção na nossa vida, as coisas que a gente faz com atenção plena, tá? Vou te dar um exemplo muito rude, mas é o que as pessoas, elas acho que mais vão se identificar. Por exemplo, relação sexual que a gente falou. Você tá ali naquele momento. Você não tá lá com a outra pessoa e tá assim, pô, então, acho que eu tenho que depois pagar uma conta. Não, você tá plenamente ali. Aliás, às vezes você tá tão plenamente que a coisa vai rápido demais. E quem curte o processo, né, tem técnica para dar aquela dissipada, olha pro lado, respira, dá uma segurada. Pensa na morte né? da avó. Porque é uma situação, pensa, cachorrinho, né, gatinho morto, alguma coisa assim pra dar uma... Não, Dá uma calma, senão vai muito rápido. Só que aí, o que acontece? Você percebe que isso é uma situação de atenção plena. Perceba que, na nossa vida, muito poucas outras coisas têm a nossa atenção plena. Por exemplo, a gente estava jogando Street Fighter lá embaixo. Por mais que para você fosse uma coisa muito fácil jogar comigo, né, você estava atento no que estava acontecendo. Eu percebi, você tem uma estratégia, você nunca, sempre que eu pulava para dar o chute com o Ryu em você estava preparado para fazer, defender em cima e chutar embaixo. Por quê? Você sabia que eu ia chutar em cima e ia tentar chutar embaixo. Então a sua atenção estava plena ali. É muito fácil você perceber como que inclusive os jogos são construídos. Quanto tempo dura um round do Street Fighter? Menos de 1 minuto. Exatamente, porque menos de 1 minuto é o momento que você consegue manter plena atenção no que você está fazendo. Só que as outras coisas na nossa vida, elas duram muito mais que 1 minuto. Muita gente reclama que não consegue estudar, mas nunca criou uma rotina ou então usou exercícios para conseguir estudar, né? Outras coisas, elas dependem que você use ferramentas aprendidas para que você consiga realizar aquele processo. E o sono não é diferente. Então, o que a gente fala, por exemplo, em relação à higiene do sono? Cara, deu 9 da noite, seu telefone só vai tocar para você resolver problemas de outras pessoas, a menos que você esteja de plantão, que você esteja com uma responsabilidade em algum lugar, telefone, tela para baixo, acabou. Tá? Vou assistir televisão, é muito diferente se assistir um filme, por exemplo, de um drama, de você assistir 48 horas. Você assistiu, aliás, do Kiefer Sutherland, era 48 horas ou 24 horas? 24 horas. 24 horas. Nossa, famosa série. Cara, essa série, eu terminava de assistir um capítulo com taquicardia, porque ou ia acabar o mundo ou o Jack Bauer ia morrer. E, inevitavelmente, eles alternavam assim. Então eu falava assim, porra, eu vou assistir hoje quantos? 6 episódios? Porque vai acabar o mundo ou vai o Jack Bauer morrer? Eu tenho que ver ele sobreviver, ou tenho que ver o mundo dar certo. E isso te acelera, você não consegue dormir. O estilo de coisa que você vai fazer logo antes de você deitar faz diferença. Então, de novo, né? Por que você percebe que quando a gente fala que a pessoa tá irritada, tá mal-humorada, pô, essa daí tá precisando transar, viu? Por quê? Porque o que é a melhor coisa você fazer antes de descansar? Meu, você dá aquela relaxada, você tem aquela liberação maciça de beta-endorfina, você encosta no travesseiro, aquilo é uma canção de ninar, você já desliga e vai embora. Bom, quero Então- te falar que essa noite eu dormi até pelado. Foi bonzão. Ah, mas não é bom? Ou se é? Então, o que a gente faz? A gente faz essa higiene do sono, quarto escuro, uma temperatura amena. Se você gosta de dormir sem roupa, porque você sente que roupa te incomoda, e eu te entendo, porque eu sou desse jeito também, cara, o quarto ele tem que ter um aquecedor, um ar-condicionado. Bom, no meu caso foi só que eu dormi mesmo. Desligou. Desliguei. Tipo, Mas ligeiro. essa desliga. E esse sono, ele é gostoso de você pegar nele, porque ele é um sono que te derruba, que te arrebata. Agora, ele não é um sono confortável à medida que ele é um sono tranquilo. É bom um exemplo de sono bom. Aquele dia que você tá de férias, por exemplo, e no meio da tarde, nada acontece. A gente chama de síndrome do sábado à tarde, né? O solteiro sabe muito bem o que é isso, né? Principalmente porque ele não tá casado, não tem filho, etc. Então, sábado à tarde, ele tá absolutamente solitário. Então, ele senta, coloca um filme na televisão, ou então pega um livro, e de repente ele adormece que ele nem percebe que adormeceu. E às vezes é um sono de 20 minutos, 25 minutos, o sujeito acorda novo, fala, nossa, que sono bom, né? Esse sono é bacana. A questão é, a gente tem que transferir isso
para o sono noturno. Agora, sábado à tarde, dormir tranquilo é fácil, porque você está relaxado. Agora, dorme quarta-feira à noite com os problemas que aconteceram na segunda e terça e com os que você sabe que vão acontecer na quinta e na sexta. Malandro. Você já acorda quinta-feira que você tá caçando o cavaco de manhã e fala, que agora, pra onde que eu vou? E o problema nosso é que esse negócio de quarta, quinta e sexta, sábado, domingo, feriado... Não tem sábado, domingo, se nem perdeu. feriado. Eu não sei o que é isso. Pra mim, todo dia é um dia igual, tá ligado? Pior que é meio isso. E aí não tem esse momento de relaxar, tá ligado? É toda hora trabalhar. Mas aí, Monark, aí tem uma outra técnica. A gente sempre tem que olhar a ferramenta que a gente tem na mão. Quando você olha rotina é uma coisa boa porque ela diminui o nível de ansiedade. Você gosta de assistir filme repetido? Não. Você gosta, Igor? Cara, puta. Tem uns que eu gosto. Tá. Por que você não gosta de assistir filme repetido? Só porque eu já vi. Exato. Quando você já viu, qual é a sensação que você tem? Eu tô perdendo meu tempo. Falta de surpresa. Exatamente, aquilo não vai te dizer mais nada. Porém, quando você está muito acelerado, quando você coloca uma coisa que você já viu e aquilo te traz previsibilidade, a tendência é você acalmar. Então, para uma pessoa que é ansiosa, fazer coisas repetidamente faz com que ela diminua o nível de ansiedade. Vamos pegar bebê, por exemplo. Né? O que a gente faz quando o bebê é piquititico, é meses? A gente cria uma rotina para ele. Acordar sempre no mesmo horário, mamar sempre no mesmo horário, tomar banho sempre no mesmo horário. Por quê? Porque o bebê, ele não tem controle nem do braço e da perna dele, né? Ele tem aquilo que está ligado na cabeça, que está mexendo, que ele não consegue controlar. Então, primeira coisa, por que ele gosta de colo? Porque é uma coisa que está restringindo ele, está diminuindo aquele movimento. Antigamente, né, as mães colocavam o que a gente chamava de coelhinho, né? Que pegava o bebê, enrolava, deixava o bicho parecer um charuto. Né? E ele ficava calminho. Punha no colo, ficava calminho. Com a previsibilidade, com a rotina, a criança ela começa a entender, opa, ficou claro, é hora de acordar. Tá acabando o dia, hora de tomar banho. Então, ele cria essa inércia. Por mais que ele não tenha cognição formada ainda, essa inércia da rotina faz o bebê ficar mais calmo. Por isso que gente que às vezes não tem outra opção, como levar a criança junto ou deixar em creche, fica uma criança um pouquinho mais irritada, porque você tem a dificuldade de criar essa previsibilidade. Se você tem uma rotina, use isso a seu favor. Usa isso para você criar previsibilidade. Essa previsibilidade, ela abaixa a sua ansiedade. Se abaixa a sua ansiedade, abaixa a sua irritação. Se abaixa a sua irritação, ela te traz satisfação. E isso é importante. Você tem dias repletos, você é produtivo, tenha satisfação na produção que você faz. Vocês conversam com muitas pessoas, vocês têm acesso a muita informação, vocês têm acesso às pessoas, muitas delas reais, o que é legal, o que cria uma conexão, né? E dali para frente são pessoas que podem ou não participar da vida de vocês ou não. Olha a oportunidade que vocês têm. É só transformar isso numa coisa que seja positiva. A gente tem às vezes essa dificuldade. Tudo que é novo ou tudo que é em excesso, ele vem como um fator estressor. Depende da gente criar uma forma de reagir a isso e sentir felicidade ou alegria em fazer essas coisas, né? Mas aí a gente tem que falar dos 6 sentimentos humanos básicos, né, que a gente tem. Bom, vamos falar. Mas antes da gente falar, fica aí na mente da galera, eu tenho que falar que tem um emblema. A saúde para as pessoas, na verdade, eu acredito que seja uma coisa intangível, porque a gente não reconhece saúde, Monark, a gente reconhece a falta dela. É verdade. A gente reconhece saúde de alguma forma também. Cara, tipo, eu olho pra você e falo, puta, esse cara tá saudável. Não, tá, mas assim, quando sou eu só presto atenção quando eu tô fudido. Sim. É verdade, é verdade. É exatamente isso. Não, e isso engana. Por exemplo, eu tô com uma dor no joelho miserável, porque eu me machuquei semana passada. Então, você vê, dor é uma coisa que a gente convive, né, normal, mas a saúde também engana. Quando você vai avaliar a saúde do outro, né, isso é muito complicado, mas a saúde própria é difícil a gente quantificar, porque a gente está acostumado a perceber doença. E quando a gente vai cuidar de um paciente, por exemplo, que faz atividade física, né, a parte mais difícil do médico de esporte, na verdade, é você fazer uma avaliação, porque até então ele é uma pessoa saudável que quer fazer exercício. Pra você ter uma ideia, no meu consultório, todo mês a gente faz diagnóstico de pelo menos 2 casos de câncer em pacientes que a gente está avaliando pré-exercício. Pois é. Pré-exercício. E assim, é uma pessoa que quer treinar e que não vai em médico, mas quer ir no médico do esporte, porque já tem acompanhamento nutricionista, ou resolve fazer um check-up para começar a treinar, ou precisa de orientação, como é um consultório direcionado para a parte de performance, nutrição, treinamento, a pessoa chega lá, só que, cara, eu me sinto responsável, então eu faço uma avaliação ampla desse paciente para entender se realmente está bem.
né? E é muito comum, infelizmente, né? Câncer de tireoide lá e câncer de cólon. Tá? Então a gente sempre, né, quando o paciente tem alguns indicadores inflamatórios alterados, tem um ritmo de vida alterado, né, a gente investiga sempre um pouco mais, né, e um outro sintoma que é delicado, mas que costuma florescer. E o que a gente percebe? Que as pessoas, elas têm uma vida meio que compartimentalizada e a gente precisa entender o que para essa pessoa é satisfação. E satisfação e alegria é só um dos 6 sentimentos básicos que a gente vive. Quem são os outros? Medo, raiva, tristeza, repulsa e surpresa. Caralho, tem 3 aí que são negativaços. Não, 4. Teoricamente, os 5 são negativos, mas eu vou aproveitar que você falou que são negativos, mas se você não tivesse esses 5, Monark, você nunca conseguiria atingir a alegria que está do outro lado. Sabe por quê? Porque o medo, ele te protege daquilo que pode te agredir. A tristeza faz você pensar naquilo que pode te agredir. A repulsa faz você se afastar daquilo que pode te agredir. Surpresa? A surpresa, ela faz você se preparar para as coisas que pode te agredir. E a raiva faz você se defender daquilo que pode te agredir. E se você não usar essas 5 coisas negativas como ferramentas suas, você nunca vai chegar na alegria. E se você não chega na alegria, você descobre que tem 2 outros sentimentos que são menos elementares, mas que estão presentes na nossa vida, que é a culpa e a vergonha. Culpa é quando você trai os seus valores, e vergonha é quando você trai os valores da sociedade que você é inserido. E nessa mistura, nessa sopa inteira, o que a gente tem que descobrir das pessoas quando elas falam, por exemplo, quero emagrecer, ou então quero ganhar massa muscular? Você precisa descobrir por que essa pessoa quer chegar nisso. Isso é um alvo de discussão minha e da minha esposa muito frequente. Minha esposa é nutricionista, ela é especialista em comportamento alimentar, né? Ela tem uma pós-graduação sobre isso. E a gente discute muito em níveis, né, mais elevados e mais difíceis o que fazem as pessoas serem felizes ou não, o que traz satisfação para elas. O que a gente observa? Que existe uma diferença muito grande entre 2 tipos de pessoas que a gente pode dividir do grupo das pessoas que querem mudar a forma de viver ou a forma de se apresentar. Porque, entenda, o seu físico, ele faz parte da sua identidade. E muita gente fala para você, olha, você pode mudar. Você pode mudar. A questão é, por que você vai mudar? Porque se você muda porque você não gosta de quem você é completamente diferente de você mudar porque você gosta de quem você é e quer melhorar. E o que eu e ela percebemos ao longo desses anos trabalhando? Que quando você tem uma pessoa que gosta de si e quer melhorar, essa pessoa ela começa a fazer uma atividade e ela vai até o final. Ou, que não tenha final, ela se sucede de uma forma progressiva, por isso a palavra sucesso. E quando você tem uma pessoa que não gosta de si, o que acontece? Ela não vai gostar da progressão. E o que vai acontecer então? Ela vai desistir. E o problema não é quem não aceita o desafio, é quem desiste diante dele. Porque o que faz com que você mude alguma coisa é consistência. Caramba, eu viajei aqui, né? Não, tu tá dando uma aula. Caralho, eu tô me sentindo merda, tá ligado? Não, velho, pelo amor de Deus, não tô falando aqui. Não, é super interessante isso, e é total. Eu nunca tinha parado pra pensar nesse negócio, né? E eu acho que tem muita gente que não se gosta realmente, é isso que eu tava pensando enquanto você tava falando, sabe? E como que você faz pra se gostar? Tipo, e como que você faz pra se gostar? Tipo... E por que será que as pessoas não se gostam? Como elas descobrem por que elas não se gostam? Cara, eu vou ter que falar outro acrônimo pra você, tá? Então a gente falou dos 6 sentimentos básicos da vida humana, a gente falou de mais 2. Vou falar de uma coisa que a gente chama de RAIN, tá? RAIN, ele é um acrônimo daquilo que tem que ser a sua atitude quando você se vê de frente a um desafio, uma dificuldade ou um problema. O que você faz, né, no seu dia a dia? Primeira coisa, você tem que se confrontar. Né? E aí tem um problema grande que tem muita gente que não se gosta porque evita se confrontar. E a gente precisa confrontar nossos medos, nossas tristezas, como eu falei, nossa repulsa, nossa raiva, né? A gente precisa olhar pra gente e entender do que a gente quer ou não. Né? E aí vem a gente aprender a falar não, a gente aceitar aquilo que nos desafia. Mas existe uma forma muito técnica de você fazer isso.
E é justamente por esse acrônimo. O que é a primeira coisa, Rain? Reconhecer. Então você olha para aquilo e fala, isso me incomoda. Segunda coisa, aceitar. Você é assim. O meu cabelo é crespo, mas eu gosto de cabelo liso. Mas eu tenho que primeiro aceitar que o meu cabelo é crespo e me sentir bem com ele. Porque aí, quem sabe, eu coloco o cabelo liso e percebo que esse cabelo liso, eu faço um alisamento e percebo que esse cabelo liso, por exemplo, não me agrada tanto quanto eu imaginava. Terceira coisa, investigar. Reconhecer, aceitar e investigar. Por que você vai investigar? Você tem que entender de onde vem aquilo de você. E por último, não identificar, ou seja, você nunca vai trazer para você. Você é um sentimento ruim, fique aí. Isso é importante para você se conhecer e para você conseguir tomar as decisões que te agradem, porque a gente é obrigado a tomar muita decisão que nos desagrada. Agora, tem algumas que nós não somos obrigados a tomar. Tem coisa que nós não somos obrigados a ouvir. E a gente tem que limitar esse barulho externo. Até porque a gente fala, não interessa o que os outros falam. Interessa, sim. Aquilo te machuca. Com o tempo, tudo bem. Você vai se calejando. Agora, o quanto de ferida você carrega na sua vida porque você deixou que essas coisas te machucassem. Hoje, com 42 anos, eu sou um monolito. Pro cara me derrubar, tem que ir fundo. Ele tem que mexer com algumas coisas que estão muito dentro de mim. Agora, quando eu tinha 15, quando eu tinha 12... O próprio lance de fazer musculação. Cara, por que alguém começa a fazer musculação e quer ficar grande? Né? Você quer se defender de alguma coisa, de alguma forma. Tudo bem, você pode ter assistido o filme do Schwarzenegger, né? Viu ele empurrar a roda do destino e falou, eu quero ficar do tamanho desse maluco aí. Pode ser, mas você aceitar que você quer ficar desse tamanho é quase um Sun Tzu. É fazer guerra sem confronto. É você vencer sem lutar, ou lutar sem lutar. Né? Você chega, se apresenta daquela forma e fala, por que esse cara não vai mexer? Né? E isso na nossa vida profissional, isso na nossa vida do dia a dia, né? Ninguém vai te dar um esbarrão na rua se ele olhar pra você e falar, não, isso daqui não vai dar muito certo se eu fizer isso. Se ele querer esbarrar de volta, eu acho que eu vou sair voando. Eu acho que vou pegar um pedala. Mas essas coisas, elas são importantes. E isso que a gente se preocupa, assim, na verdade, é que as pessoas, elas estão numa fase, principalmente hoje, com toda essa conversa de aceitação, etc., que você percebe que as pessoas, elas não estão se confrontando mais. Elas não estão parando para pensar quem são elas, o que as incomoda. E elas estão buscando só conforto, conveniência. Cara, a vida não é feita disso. É feita do oposto, inclusive, né? Exatamente. Eu escolhi uma profissão onde não existe conforto, cara. E não existe conveniência. Principalmente quando você dá plantão num pronto-socorro de trauma. Cara, não tem conforto nenhum. Você tá 3 da manhã, chegou o cara que caiu de moto, ele tá parecendo um quebra-cabeça de 2.000 peças. Né? Você fala, não, espera um pouquinho, para de sangrar que eu preciso ainda estudar o que eu vou fazer com você. Não, você se ferra ficando sem dormir, estudando, tomando café, virando noite, dia. Você para de assistir filme, você para de assistir TV, você para às vezes de sair com a tua namorada para assistir aquilo. Mas por quê? Porque tem uma finalidade. Não tem angústia maior para um médico do que olhar para um paciente e não ter ideia de onde ele começa a trabalhar. Isso é uma coisa impensável. E isso é uma coisa que move muitos de nós na faculdade de medicina. Eu não tinha preocupação com prova, por exemplo, Monarca. Eu tinha preocupação quando o paciente fosse sentar na minha frente e falar assim, e aí, doutor, o que eu tenho? Cara, aquilo me dava um desespero que eu falava assim, eu tenho que saber das coisas. Isso a gente estava no primeiro ano passando numa matéria que chamava Introdução ao Hospital. E eu olhava com admiração os meus professores, que eles conseguiam sentar com calma, ouviam o paciente e sabiam conversar com o paciente. E o médico, né, aquele médico bom, aquele médico antigo, aquele médico que ele consegue se conectar com você, porque o trabalho médico, ele vem dessa conexão. Porque o que o médico faz, na verdade, né, o que ele vende é a confiança. As pessoas procuram o médico porque confiam nele. Não porque ele se formou no melhor lugar, ou porque ele tem a quantidade de diploma, ou porque ele fez... Não, porque confiam nele. Né? E esses professores, eles sentavam com as pessoas e, assim, do jeito que a gente está sentando hoje, tudo bem, Maria, como é que vai você? O que está acontecendo com você? Não, mas antes, me conta um pouquinho da sua vida. Cara, aquilo era sensacional. Aí você descobria que você não pode tratar o paciente igual está escrito no livro de semiologia, como se fosse uma lista de ticar. Dor de barriga? Dor de cabeça? Tá caindo um dente? Tá caindo cabelo? Não é isso, cara.
É uma coisa muito mais profunda. E isso, com o tempo, vai fazendo a gente entender que a gente tem que entender da pessoa, entender uma série de coisas. Mas o motivo principal, né, do desconforto inicial, e aí, de novo, a gente usa aquilo que desconforta a gente como ferramenta para a gente evoluir, é esse. E se você encontra pessoas que são fracas, o que vai acontecer? Elas vão fugir desse desconforto e não vão conseguir fazer o mínimo. É aquela história que hoje é clichê. Tempos difíceis geram pessoas fortes. Pessoas fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram pessoas fracas. E pessoas fracas geram tempos difíceis. Isso é uma coisa que chega, né? Por exemplo, eu montei uma sala de musculação, né? Uma academia na fazenda para meu pai treinar. E eu treinar com ele quando eu tô na academia. Então, na fazenda. Então, quando a gente tá na fazenda dele, né? O que é o nosso programa? O que é a nossa parte da nossa convivência? É eu treinar junto com meu pai. E quer saber? Ele é um dos melhores parceiros de treino que eu já tive. Que e, cara, eu sinto uma satisfação de poder fazer isso pra ele, que eu nem vou continuar falando que eu me emociono. Toda vez eu sento com ele, ele entra lá na academia, vamos treinar. E assim, meu pai tem essa coisa, né, que ele quando você imagina o pai, você cria aquelas expectativas, ele sempre supera as minhas expectativas. E ele supera porque ele tem um método de operar que eu descobri recentemente, quando eu fui pai. E eu virei pra ele... Foda falar isso. E a gente sempre teve conversa muito dura. Meus pais são separados, eles separaram quando eu tinha 2 anos. A gente tinha muito pouca oportunidade de falar, mas o meu pai era um cara consistente. Então todo dia ele me ligava. E cara, vocês lembram de como é que era telefone 20 anos atrás? Né? Não, 30 anos atrás, eu tava com 12, 30 anos atrás. Você fazer interurbano era um inferno. Caro pra caralho, não existia celular, telefone hardline, telefone fixo. Todo dia ele me ligava. E pelo menos uma vez por semana ele escrevia uma carta. Duas formas diferentes de comunicar. E quando eu fui pai, eu comecei a entender o que era ser pai. E a Roberta já tinha me falado. Ela falou, bom pai é o bom filho que cresce. E isso já me chamava, isso ficava na minha cabeça martelando. E um dia a gente foi ter uma conversa dessa. E aí eu falei pra ele, foi a vez. Desculpa. Não, nada a ver, cara. Eu que sou chorão do flow, foda. normalmente. É foda porque é muito coisa do coração, assim. E aí eu virei pra ele e falei assim, pai, eu acho que eu entendi. Durante a minha vida inteira, o senhor teve, além de muito amor, muita paciência. Porque o senhor divide a vida em gaveta. O que eu vou falar com meu filho aos 10? O que eu vou falar com meu filho aos 20? O que eu vou falar com meu filho aos 30? Meu pai riu. Um segundo. Meu pai riu com sabedoria. E ele virou pra mim e ele falou assim, filho, essa é uma gaveta que a gente vai abrir aos 60, tá bom? Caralho, legal, cara. Legal pra caralho. É foda falar disso. Parece piegas, né, cara? Mas, sabe, é uma coisa pessoal, porque quando você olha a sua vida e aí você vê... Não parece pegas, não, cara. Obrigado pela solidariedade. Não, é porque essa questão do pai é foda mesmo. Eu sei como ser pai muda uma pessoa. Porra. Muda completamente, muda a visão que você tem da vida, todas as prioridades, tudo muda. Tudo muda. Sim. Tu tem uma menina? Eu tenho 2, tenho uma de 17 e uma de 10. De 17. É uma mulher. É. Linda. Então, eu tenho 2 pequenininhas, uma tem 8, outra tem 6. E eu lembro, cara, a mudança que foi na minha vida ter uma filha mesmo. E ser pai é uma tarefa complicada, cara. Cara, e por isso que eu imagino a paciência que ele tem de conseguir organizar isso e assim, cai um véu da ignorância que você acha que sempre a pessoa faz o melhor que ela pode. Mas quando você descobre que ela não só sempre fez o melhor que ela pôde, mas ela planejou isso e sofreu por causa disso. Cara, aí você entende o valor das pessoas que estão com você. Qual a profissão do teu pai?
Meu pai é físico. É? Não tem nada a ver. Cara, Meu pai- tem, assim, eu te pergunto isso pra ver se eu consigo entender como que ele chega a essa conclusão. Bom, faz sentido agora ele ter as gavetas, tudo organizado. é É físico, verdade, né? é O cara é foda, crânio. Ficou fazendo conta, né? Claro, metrizou. Inteligente, Obrigado, pá. Serginho. Caraca, o que é isso aqui, Serginho? É comida, pô. Esse é o ceviche, será? Não, o ceviche tá ali, ó. Ceviche é pequenininho? É, o ceviche é uma entradinha, pô.